Queridos, hoje à noite, rapidamente, nós estaremos agora ministrando uma palavra da parte do Senhor, que Deus me deu essa semana. Na verdade, Deus me deu ontem. Eu estava lá no meu plantão de 36 horas, né? Aí o Senhor me deu essa palavra. E eu até preparei outra para pregar, já tinha outra para pregar hoje. Quando Deus falou, não, você não vai pregar isso ainda lá hoje não. Tem algo novo que eu quero que você pregue na igreja. E o título da palavra de hoje à noite é o poder das pequenas coisas. Diga assim para o seu vizinho, há um poder sobrenatural nas pequenas coisas. Vocês sabem que Deus gosta de usar as pequenas coisas? Hein? Deus gosta de usar as pequenas coisas, irmãos, para operar os grandes milagres. Deus é especialista de usar as pequenas coisas para operar grandes coisas. Me diz aqui uma coisa: um mar se abrir é uma pequena coisa ou uma grande coisa? Me diz aqui uma coisa: o que estava na mão de Moisés, que Deus mandou Moisés usar para o mar se abrir? Uma vara. O mar se abrir é uma grande coisa? Sim ou não? Agora, uma vara é uma grande coisa? Não. Era um pedacinho de pau. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, irmãos. E o exército mais poderoso da terra estava no encalço daquele povo. 5 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que o povo de Israel chegou num lugar chamado Pi-Hahirote. Sabe o que significa Pi-Hahirote? Beco sem saída. Diga assim para o seu vizinho: Deus tem para cada Pi-Hahirote um livramento. Estava lá o exército, vinha com seus carros e cavaleiros. Estavam fumando uma quenga para matar o povo de Israel. Na frente tinha o mar, dos dois lados tinham montanhas. O povo estava encurralado. Querido, se você entrou hoje aqui e disse: pastor, eu me encontro assim. Eu me encontro num beco sem saída. E hoje à noite eu estou precisando de um mover sobrenatural de Deus na minha vida. E eu vou dizer para você, se você está aliançado com Deus, se Deus tem promessa na sua vida, não tem beco sem saída, porque Deus é que providencia o escape, o livramento, a saída. E eu quero dizer uma coisa para vocês: se aquele mar não se abrisse, o povo de Israel ia passar por cima das águas. Agora, Deus chegou e disse para Moisés: Moisés, levanta esse pedaço de pau que eu te dei. Queridos, eu quero dizer que o milagre que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que Deus vai usar, muitas vezes você já tem. E muitas vezes você não dá valor. Deus tem maravilhas e milagres para fazer na vida da gente. E Ele quer usar as pequenas coisas. Com Moisés, foi um pedaço de pau. Ele levantou aquela vara e o muro, e o mar se abriu. E a Bíblia diz que o povo passou em pé, a pé enxuto. Quando o povo de Israel passou a pé enxuto, os egípcios entraram e o mar se fechou sobre eles. E eles todos morreram, queridos. Me diz aqui uma coisa: o que Deus usou para derrubar um gigante? Usou o quê? Uma pedra dentro de uma baladeira. Deus é muito engraçado. A Bíblia diz, irmãos, que se levantou do povo filisteu, um gigante, que tinha 3 metros de altura, era maior do que os jogadores de voleibol, e esses de basquete que estão jogando agora nas Olimpíadas. Me diz aqui uma coisa, irmãos: é natural uma pedra jogada por uma baladeira derrubar um gigante? Sim ou não? Mas Deus usou uma pequena coisa para que o sobrenatural dele acontecesse e trouxesse livramento para o seu povo. Queridos, me dizem aqui uma coisa:
Vocês acham que trombetas e gritaria derrubam alguma parede? Hein? Vamos dar um grito para ver se essa parede cai aqui. Ei! Ei! Cai! Não aconteceu nada. A Bíblia diz, irmãos, que quando o povo de Israel chegou, já tinha passado o Jordão a pé enxuto. Diga assim para o seu vizinho: quando Deus tem uma promessa, não tem muralha que fique em pé. E a Bíblia diz que eles chegaram em Jericó, irmãos, cidade fortificada, impossível de entrar. Deus tem um senso de humor muito grande. Deus chamou o seu servo Josué e disse: Josué, você vai fazer o seguinte: você vai pegar 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre, chofar, vai botar na frente da arca, na frente desses sacerdotes põe os soldados armados, atrás põe os sacerdotes, depois põe a arca do Senhor e depois põe o resto do povo. Por 6 dias você vai rodear uma vez essas muralhas. Enquanto rodeia, toca as trombetas. No 7º dia você vai rodear 7 vezes. E na 7ª vez, além de tocar as trombetas, você vai mandar o povo dar um brado de vitória. E a Bíblia diz, irmãos, que isso aconteceu no 7º dia, quando eles tocaram a 7ª vez a trombeta, a 7ª rodeada no meio daquelas muralhas. E eles gritaram, sabe o que aconteceu? Com aqueles muros intransponíveis, caíram. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma unção de Deus em usar as pequenas coisas. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Gideão. E naquela época de Gideão, o povo de Israel estava debaixo de peia dos midianitas. Os midianitas eram um povo forte, que chegava ali em Israel, levava tudo que eles tinham plantado. Toda a vida era assim. Gideãozinho, ele estava medroso, estava malhando o trigo escondido. Deus olhou para ele e falou assim: vai nessa força, homem valente. Deus falou para um cara que estava morrendo de medo que ele era valente, porque Gideão não sabia o poder que havia nele mesmo. E a Bíblia diz que Deus pegou esse homenzinho medrosozinho, pegou 300 homens. Diga para o seu vizinho: Deus não se importa com a quantidade, e sim com a qualidade. Com 300 homens, com cântaros, tochas e trombetas, um grande exército, centenas de milhares do exército dos midianitas foram derrotados. Deus usando só 300, com cântaros, com tochas e com trombetas. Tem ou não tem unção nas pequenas coisas, irmãos? Amém? A Bíblia diz ainda, queridos, que Jesus estava pregando num certo momento, tinha uma grande multidão, já estava tarde, e aquela multidão estava com fome. E aí os discípulos disseram: vamos despedir o povo com fome. Diga assim para o seu vizinho: quem está na presença de Jesus nunca volta com fome. E ele disse: não, esse povo não vai voltar com fome não. Tem alguma coisa aí para alimentar o povo? Aí eles disseram: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: pois vai ser com 5 pães e 2 peixinhos que nós vamos alimentar essa multidão de 5.000 pessoas. E a Bíblia diz que eles alimentaram, sobrou 12 cestos, um para cada apóstolo que ele tinha. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque há uma unção de Deus nas pequenas coisas. E eu fico imaginando por que Deus resolve usar as pequenas coisas. E eu quero dizer em nome de Jesus que eu também sou uma pequena coisa. Diz assim para o seu vizinho: você também é pequenininho, mas Deus quer lhe usar para fazer maravilhas, para operar milagres e maravilhas. Irmãos, por que Deus resolve usar as pequenas coisas? Em primeiro lugar, para que o poder nunca seja oriundo da capacidade humana,
e sim da capacidade de Deus. Deus sempre vai usar as pequenas coisas, irmãos, pelo simples fato de que Ele quer nos ensinar de que não é o nosso braço, não é com a nossa capacidade, não é com a nossa maneira de ser, não é com aquilo que a gente pode fazer, que Deus vai operar maravilhas na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, que Deus vai operar um milagre na tua vida, querido. O poder não vai ser seu, o poder vai ser sempre de Deus. A Bíblia diz, lá em Êxodo 14, versículo 14. Põe aí, Êxodo 14, 14. Diz assim: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Queridos, se você entrou hoje à noite aqui, põe aí o versículo. E diz: pastor, eu estou precisando de um milagre. Quem está precisando de um milagre da parte de Deus aqui hoje? Querido, não vai ser na sua força. Sabe por que Deus vai usar as pequenas coisas para operar? Porque não vai ser na sua força. Vai ser na força e no poder de Deus. Ele é que vai lutar por você. Ele é que vai te dar essa vitória. Tão somente você tem que crer e se acalmar. Em segundo lugar, Deus usa as pequenas coisas para confundir e para humilhar os recursos humanos. Deus quer confundir e humilhar os recursos humanos. Por isso é que Ele sempre resolveu usar as pequenas coisas para operar os seus grandes milagres. Em terceiro lugar, é porque Ele quer que Ele seja somente glorificado. Versículo 4 de Êxodo 14 diz assim: então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Eu quero dizer em nome de Jesus, que a situação que você está vivendo, problema que você está enfrentando, querido, a adversidade que você está diante dela, que você diz: pastor, eu preciso de um milagre, o negócio está feio. Não é para te destruir, é para que através dessa situação, o nome do nosso Deus, do teu Deus, seja glorificado. Aleluia! Em quarto lugar, Deus usa as pequenas coisas para operar grandes milagres, para que através disso Ele possa manter um relacionamento com você de amor, de confiança e de fidelidade. Mais do que operar um milagre na tua vida, querido, Deus quer, através dessa situação, que você tenha, se achegue mais a Ele. Engraçado é que quando a gente passa por adversidade, é ou não é verdade? A gente busca mais a Deus. Sim ou não? Sabe esse problema que você está vivendo? Não é para te destruir. É para você crescer mais ainda. É para você buscar mais a Deus. É para você começar a acordar de madrugada, sair da preguiça e começar a orar e a buscar a Deus nas madrugadas. É para você começar a jejuar. É para você ler mais a palavra. É para você tirar mais tempo com Deus. Aleluia. Não é para destruir. Em quinto lugar, é para que nós possamos aprender a valorizar o pouco. O texto que nós lemos sobre a viúva pobre. A viúva pobre deu da sua pobreza. Sabe qual é um dos grandes problemas nossos? É que a gente não valoriza as pequenas coisas. Normalmente a gente já quer começar lá pelos píndaros. A gente não dá valor ao que a gente tem. A gente não dá valor às pequenas coisas que a gente já tem. E a gente não sabe que essas pequenas coisas que a gente tem, elas são suficientes para Deus usar e operar um milagre na nossa vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das razões é porque quando Davi olhou aquele gigante, ele não foi atrás de se armar.
Quando ele botou a armadura de Saul, ele viu que não ia dar certo. Quando ele botou a armadura de Davi, ele viu que aquilo ali não dava certo. Porque ele sabia que ele já tinha a arma necessária para que o poder de Deus pudesse derrubar aquele gigante. Às vezes Deus quer usar o que você já tem, querido. E você diz assim, mas pastor, como pode? Pode! E Moisés foi um cajado. Davi foram poucas pedras e um estilingue. Na vida de Gideão foram tochas, trombetas e cântaros. Na vida de Josué foram as tochas. Mas o que não pode faltar é a presença de Deus na sua vida. As armas, você pode dizer, pastor, é pouco. As pessoas, quando olharam para aqueles pães e os peixes, os apóstolos disseram, mas Jesus, não, nós não vamos dar conta de alimentar essa multidão. Depois que ele orou, ele disse, agora, dê a eles de comer. E a Bíblia diz, irmãos, aqueles poucos pães e peixes, toda aquela multidão foi alimentada. Mais do que isso, sobraram 12 cestos. Diga assim para o seu vizinho, Deus é um Deus que quando opera, Ele opera para sobrar, aleluia! Pode aplaudir a Jesus. As pessoas disseram assim, que aquela criança tinha, para muitos era pouco, irmãos, mas para Deus era o suficiente. Você entrou hoje à noite aqui e pode dizer, pastor, eu preciso de um milagre. E eu pergunto para você hoje à noite, há uma grande obra para Deus fazer na tua vida? Você entrou hoje aqui precisando de um milagre da parte de Deus? Pois eu quero dizer que Deus é especialista em fazer grandes coisas, utilizando pequenas coisas. Você diz, pastor, mas eu sou tão inexpressivo. O que eu tenho nas minhas mãos é algo pequeno, limitado. Mas Deus vai usar o que você tem para a glória do nome dele, queridos. O que é que você tem? Foi que você trouxe hoje aqui para Jesus. Você está precisando, quantos estão precisando de um milagre da parte de Deus? Você diz assim, e eu te pergunto, o que é que você trouxe hoje aqui para Jesus? Você pode dizer, pastor, eu preciso... O que é isso aí que está passando, gente? Queria que não passasse, em nome de Jesus. O pessoal presta atenção e esquece o que eu estou dizendo aqui, por favor. Então, você pode ter entrado aqui hoje e pode dizer assim, pastor, eu trouxe só um punhado de louvor. Eu trouxe só um pouquinho de adoração. Eu trouxe só um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que esse pouquinho das mãos de Deus, é com esse pouquinho que Deus vai operar grandes milagres na vida de vocês. É com um pouquinho que grandes milagres vão acontecer na vida de vocês. Você está diante de uma situação difícil, Deus já colocou o cajado na sua mão, meu irmão. Deus já colocou o cajado da unção. Deus já colocou o cajado do poder. Abre a tua boca e profetiza, querido. Deus já colocou trombetas para tu profetizar. Deus já colocou as tochas, que é o poder do Espírito Santo de Deus em você. Deus já colocou nas tuas mãos, querido, os cântaros. Aleluia! Cheios da unção de Deus. Deus já colocou nas tuas mãos todo o recurso. Deus já colocou os pães e os peixes. O que é que você tem que fazer? Você tem que entregar a Jesus. O que é que você trouxe hoje para Ele? Eu quero dizer que tem uma coisa que você precisa hoje à noite entregar nas mãos de Jesus. Uma pequena coisa. Olha para o teu vizinho e diz, você está olhando para aquilo que você precisa entregar. Sabe o que Deus quer para operar um milagre na sua vida? Deus quer você mesmo. Ele quer te usar. É com o recurso que você tem. É com as pedrinhas que você tem. É com aquilo que Deus te deu. Que os gigantes vão cair. As muralhas vão ruir. Os exércitos vão ser destruídos. O povo vai ser alimentado. Aleluia! E o mar vai se abrir.
E aquilo que é beco sem saída na sua vida, Deus vai, Ele mesmo, providenciar a saída. Vamos ficar de pé na presença de Deus.